Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai trabalhar um pouquinho a respeito sobre a classe operária brasileira e o movimento operário brasileiro e a classe média. E vamos falar também da questão da rebelião tenentista, se tivermos tempo. Vou começar a aula com vocês trabalhando duas obras da pintura Tarsila do Amaral, que participou aí do movimento da Semana de Arte Moderna no Brasil, desse movimento modernista nas artes brasileiras, e um movimento que prezava por buscar uma identidade para o Brasil, afirmar uma identidade brasileira dentro do princípio da antropofagia, a ideia de que era necessário deglutir essa cultura que chegava da Europa e dar a ela uma cara mais brasileira e não simplesmente repetir o modelo artístico conforme chegava do continente europeu. Então a gente tem Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. É um movimento modernista que envolve a literatura, que envolve as artes, que envolve até mesmo a questão da construção da história do Brasil, em que a gente vai ter como resultado disso a formação, a formação não, mas o aprimoramento do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o surgimento de obras de historiadores importantes, como foram Capistrano de Abreu, Gilberto Freire. Mas isso a gente vai falar mais adiante nas nossas próximas aulas. Só fazendo essa introdução para a gente conseguir entender um pouquinho essas duas obras da Tarsila do Amaral. Essa primeira obra que vocês estão vendo, uma pintura denominada Segunda Classe, que apresenta principalmente esses operários, aqueles que eram os trabalhadores do Brasil e dos quais a gente vai falar na aula de hoje. Repare como que a Tarsila representa esses operários. Quando vai fazer essa representação, a representação dos trabalhadores brasileiros, a Tarsila preza por representar de forma majoritária dentro da sua obra os pés e as mãos desses operários. Se vocês observarem, eles saltam aos olhos, são pés que estão diretamente no chão, geralmente em um tamanho maior, alguns até mesmo um tamanho maior do que o próprio corpo em questão de proporcionalidade, para mostrar que essas pessoas são os trabalhadores, aqueles que constroem de fato os afazeres nesse cotidiano. Repare também a feição desses trabalhadores. Não aparecem, eles aparentam, eles têm uma feição em que aparenta o cansaço, em que aparenta a tristeza, o sofrimento. Então há uma preocupação na obra dela, na representação desses operários que permita o observador, que permita quem está vendo a obra da Tarsila perceber o sofrimento pelo qual esses trabalhadores estavam passando. Essa é uma obra que chama muito a atenção da Tarsila do Amaral, chama muito a atenção a mim, pessoalmente, mas que aos próprios admiradores e estudiosos da obra da Tarsila. Essa obra ela foi feita em 1933 e hoje ela está em uma coleção particular de Fanny Pfeffer. Outra obra muito conhecida da Tarsila do Amaral e que também retrata esse momento é a obra Operários da Tarsila do Amaral, também produzida no ano de 1933, nessa década de 1930. Repare que esse ambiente urbano ele chama a atenção nessas obras, ele aparece constantemente nessas obras da Tarsila e em outras obras de outros escritores e outros pintores do modernismo brasileiro, porque é um momento em que a gente está vendo a afirmação desses centros urbanos dentro do Brasil. É um momento de crescimento das indústrias, é um momento de crescimento dessas cidades, é um momento em que há o diálogo entre o campo e a cidade, entre a produção de café e a questão da industrialização do Brasil, conforme a gente viu nas nossas últimas aulas. Essa obra da Tarsila do Amaral, a gente consegue perceber aqui o retratar dessas indústrias ao fundo dessa obra e a questão aqui dos operários, em que ela retrata o rosto desses operários e preza por marcar a diversidade desse operariado brasileiro. Um operariado que é formado por pessoas oriundas desse mundo da escravidão, oriundas aí das relações escravocratas do Brasil, no momento pós-abolicionista. Então a gente teve muitos
trabalhadores, muitos operários que vieram dessas antigas relações escravocratas que foram atingidos pela Lei Áurea de 1888 e se viram nesse mundo livre e procuraram um emprego, procuraram alocação nesse meio urbano e ingressaram nessas atividades industriais como operários. Mas nessa obra do Tarsila a gente consegue perceber também a diversidade desse operário que é marcada também pela questão da imigração. Estima-se que entre as décadas de 1890 e 1920 no Brasil, quando você tem a formação de fato dessa classe trabalhadora, operária brasileira do meio urbano, tenham entrado no Brasil cerca de 3,5 milhões de imigrantes. Imigrantes que vieram da Itália, imigrantes que vieram da Alemanha, imigrantes que vieram da Espanha, Portugal, mas imigrantes também que vieram da parte oriental. A gente tem uma comunidade de imigrantes muito grande que veio da China, que veio do Japão e que chegaram principalmente na região de São Paulo e que incorporaram então esse meio urbano e esse meio operariado brasileiro. E essas obras da Tarsila do Amaral chamam atenção justamente para isso. Então, qual que seria a situação desses trabalhadores, desses operários? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o mundo escravocrata, essas relações entre senhor e escravo, que eram relações que marcaram a história colonial e a história imperial brasileira e que marcaram as relações de trabalho, elas estão por trás de muito daquilo que veio a ser as características desse mundo operariado brasileiro. Essa ideia de que o senhor ele pode oprimir o escravo, de que ele tem direitos de castigar esse escravo, explorar de forma extrema esse escravo, marcaram essas relações, essas ideias, elas marcaram também as relações de trabalho nesse mundo urbano, nesse mundo industrial que estava surgindo dentro do Brasil. E um fator muito importante para a gente pensar o surgimento dessa classe operária é a própria Constituição de 1891. A primeira Constituição republicana, conforme a gente viu nas nossas últimas aulas, ela não tratou de questões sociais a fundo. Ela não se preocupou em regrar as relações de trabalho, ela não se preocupou em pensar a questão da inserção dos indivíduos dentro dessa sociedade, principalmente esses indivíduos que advêm ou da imigração ou advêm desse mundo escravo. Então havia uma falta de legislação no que tange a questão da relação e da tutela do trabalho dentro do Brasil, o que dificultava ainda mais a vida desses trabalhadores e desses operários do meio urbano. Então a realidade desses trabalhadores, o cotidiano desses trabalhadores é marcado por uma relação quase que senhorial, que recorda aí muito aquela antiga relação entre senhor e escravo que marcou a história do Brasil. A situação desses trabalhadores, então, esses trabalhadores eram considerados livres, muitos deles advindos daí dessa liberdade da Lei Áurea, mas muitos desses trabalhadores, justamente por estar imerso nessa realidade de um país que tinha recém saído da escravidão, que ainda não tinha tocado nessa ferida, que ainda não tinha trabalhado essa ferida, que ainda não tinha cicatrizado essa ferida da escravidão, não tinha e não cicatrizou até hoje, conforme a gente pode discutir e debater, se vocês quiserem, lá na sala do Google Meet, esse mundo do operariado, ele estava marcado por uma série de pormenores que marcavam de fato esse cotidiano. A primeira era a questão do preconceito. Houve um preconceito no Brasil, e há um preconceito no Brasil até hoje, com as atividades manuais, com aquelas atividades tidas como as mais pesadas, e isso dentro da própria fábrica. Há no Brasil a ideia de que a ociosidade estaria relacionada à questão, a questão da liberdade e a questão da presença de uma elite. Então há um preconceito com o trabalho manual, e há um preconceito também destinado para com o trabalhador. Um preconceito que ele é um preconceito social. Se diminui o trabalho dentro do Brasil. O trabalhador brasileiro ele não é reconhecido.
No Brasil, a gente tem uma realidade em que o trabalho desmerece um indivíduo. O trabalho ele não engrandece. É diferente de outros países onde o valor do trabalho ele engrandece a alma. No Brasil, o trabalho manual ele diminui o indivíduo e isso está relacionado justamente a esse passado escravocrata, em que quem fazia o trabalho manual, quem fazia o trabalho pesado eram os escravos, que não eram reconhecidos como sujeitos sociais, como indivíduos dentro dessa sociedade. A maioria desses trabalhadores estava fadada também à questão do subemprego, longas jornadas de trabalho, trabalhos muito difíceis, trabalhos que eram mal remunerados. A gente tem muitos ex-escravos, a gente tem muitos homens que ingressam nesse mundo livre, que também vão ser marcados pelo desemprego. A taxa do desemprego ela é muito alta nesse primeiro momento, né, da República Brasileira, uma vez que eu tenho a atração dessa mão de obra imigrante, que era reconhecida dentro da sociedade brasileira como uma mão de obra mais preparada para esse mundo operariado, para esse mundo urbano, uma vez que vinha de países que já estavam passando por esse processo de industrialização, embora muitas das vezes nesses países não se dedicassem a atividades industriais, a atividades urbanas, mas ao chegar no Brasil eram compreendidas como uma mão de obra mais qualificada para essas fábricas, o que acabava relegando aquelas pessoas que vieram desse mundo escravo ao desemprego. Então, e as altas taxas de desemprego que a gente tem nesse primeiro momento da República acabam diminuindo ainda mais a possibilidade de barganha por parte desses empregados, por parte desses operários. A gente tem esses indivíduos que vão ser a classe trabalhadora brasileira, a história deles marcada pela marginalização. São indivíduos, conforme a gente viu na nossa última aula, que tem um lugar, nas nossas últimas aulas, que tem um lugar muito bem demarcado nessas sociedades urbanas que surgem. São indivíduos que moram nos morros, que moram à margem dessa sociedade, que não têm acesso a bens sociais, que não têm acesso a uma educação, que não têm acesso a uma saúde, que não têm acesso a moradia adequada. São indivíduos que na maior parte das vezes são analfabetos, que não são letrados, e a falta desse letramento ela dificulta a luta por direitos trabalhistas, a luta por direitos sociais. E são indivíduos marcados em sua ampla maioria pela pobreza, por empregos precários, por baixos salários. Então é essa da classe trabalhadora que nós estamos falando. Uma classe trabalhadora marcada pelo preconceito, pelo subemprego, pelo desemprego, pela marginalização, pelo analfabetismo e pela pobreza. Essa vai ser a massa trabalhadora das cidades brasileiras, das primeiras fábricas que surgem dentro do Brasil. A situação desses trabalhadores, então, ela é marcada por essa realidade desses indivíduos que advêm desse mundo escravo e associada a esses indivíduos que chegam como imigrantes, que também entram nessa sociedade marcados pela marginalização, pela estigmatização de serem esses imigrantes. Estima-se que, como eu disse para vocês, nesse período, entre 1890 e 1920, tem entrado no Brasil cerca de 3,6 milhões de imigrantes. E aí vão ser principalmente italianos, portugueses, espanhóis, alemães, eslavos, árabes, judeus e japoneses. Se a gente voltar naquela imagem da Tarsila do Amaral, a gente consegue perceber que a Tarsila retrata muito bem essa característica, essa heterogeneidade que marca a classe operária brasileira nesse primeiro momento, nessas primeiras 3 décadas do século XX no Brasil. A maior parte desses imigrantes, eles vinham para trabalhar na lavoura do café, mas acabavam também com esse processo de crescimento da urbanização e desenvolvimento industrial do Brasil, compondo também essa massa de operários urbanos. A vida, o cotidiano desse operário, daqueles que conseguiam emprego, eram marcados por longas jornadas de trabalho, eram jornadas exaustivas de trabalho, que duravam aí de cerca de 12 a 14 horas diárias, baixos salários muito baixos, que muitas das vezes não dava nem para o indivíduo satisfazer suas necessidades básicas, ou seja, a alimentação, a moradia.
dificuldades para uma organização sindical, havia legislação a princípio que dificultava a organização desses trabalhadores em torno de uma representação mais significativa que pudesse lutar por seus direitos, de uma organização sindical. Os primeiros sindicatos que a gente vai ter no Brasil vão ser de 1918, 1919, então a gente percebe aí que entre o início desse processo de industrialização da década de 1890 até o surgimento dos primeiros sindicatos, a gente tem cerca de 20 a 30 anos, e mesmo assim esses sindicatos vão encontrar, mesmo quando são formados, vão encontrar uma série de dificuldades, e dificuldades muitas das vezes na própria legislação para poder efetivar, para ter uma atuação efetiva dentro do Brasil. Como eu disse para vocês, não há uma legislação específica que regula a relação do trabalho no Brasil. A Constituição de 1891 não toca nesse ponto. A primeira legislação trabalhista que a gente tem no Brasil é de 1942, a famosa CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que foi feita durante o governo do Getúlio Vargas, durante o período do Estado Novo, durante a ditadura de Vargas no Brasil. Então, antes disso, as relações de trabalho eram reguladas pela relação entre patrão e empregado, e o empregado acabava estando sujeito, então, à autoridade dessa burguesia industrial, uma vez que ele não tinha muito poder de barganha. A gente está falando de um mundo em que essas indústrias estão surgindo, um mundo em que eu tenho uma massa de trabalhadores desempregados e um mundo em que não há uma legislação para regular e para obrigar esse burguês, esse dono dessa indústria que surgia nesse primeiro momento, a cumprir determinadas especificações em torno de garantir o mínimo para esse trabalhador. Então, esse trabalhador, nesse momento, ele tem pouco poder de barganha. Embora se falasse que ele teria maior liberdade para poder negociar com o patrão, para poder negociar com esse dono da indústria, ele tinha essa liberdade, mas ao mesmo tempo, se ele propôs essa negociação, era rua. Ele não tinha esse poder de barganha, ele não tinha esse poder de negociação, porque você tem uma massa de desempregados, você tem ali um patrão que estava acostumado com essas relações de senhor e escravo, e que leva isso para dentro da fábrica no momento do surgimento dessas primeiras indústrias do Brasil, e que quer uma mão de obra barata que produza muito para dar lucro para ele. Então o trabalhador ele sai perdendo nessa relação de negociação entre ele e o patrão, uma negociação direta que não é tutelada pelo Estado. E há, sem sombra de dúvida, aqui, nesse primeiro momento do Brasil, a exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino, uma vez que não há regulamentação para esse trabalho. Crianças, a partir de 8 anos, já trabalhavam dentro dessas fábricas e muitas das vezes ocupavam lugares que poderiam estar sendo ocupados por trabalhadores em idade produtiva, ou trabalhadores mais velhos, porque o trabalho infantil ele é mais barato, a mão de obra infantil ela é barata, assim como a mão de obra feminina também era barata, custava menos da metade da mão de obra de um homem adulto. E o próprio trabalho infantil, conforme a gente viu o ano passado, quando estudávamos a Revolução Industrial, ele era benéfico em alguns momentos dentro da fábrica, porque quando você tinha algum problema em alguma máquina, você põe uma criança para resolver, porque ela entra em qualquer buraco, e depois ela é engolida pela engrenagem, problema dela, e você coloca outra no lugar depois, sem problema nenhum. Então havia essa exploração do trabalho infantil e do trabalho feminino, que era mão de obra mais barata e visando, então, aumentar o lucro dessas empresas. Um dos grandes problemas, conforme eu venho dizendo desde o início da aula, é a ausência de uma legislação específica que preocupasse com as questões sociais na Constituição de 1891, que permitiu, então, que essas relações de trabalho fossem tuteladas por essa burguesia industrial e diminuiu aí a questão da proteção do trabalhador.
Agora, se por um lado a gente tem essa ação, por outro a gente vai ter uma tentativa de organização desses trabalhadores, uma tentativa que muitas das vezes encontrava muita resistência dentro da própria indústria, dentro dessa própria sociedade brasileira em processo de modernização. Esses trabalhadores, para se proteger, eles começam a se organizar em torno de ligas operárias ou sociedades de resistência, para tentar lutar por melhores condições de trabalho e de remuneração. Então, a princípio, você não tem nem organização de sindicatos, você tem essa organização dessas ligas operárias e de sociedades de resistência, mas que encontram muita dificuldade para atuar nesses primeiros anos do Brasil. Conforme a gente vai ver, o Brasil, inclusive, cria legislações, eu já vou adiantar aqui um pouquinho, lá na frente, para a gente poder ter ideia dessas legislações. O Brasil, o governo brasileiro, por exemplo, ele cria legislações no sentido de limitar a atuação política e a atuação desses trabalhadores nessas organizações. Em 1904, por exemplo, o governo institui a lei chamada Lei Adolfo Gordo, que punia com expulsão do país o trabalhador estrangeiro que se envolvesse em questões políticas. E aí a gente tem que ter em mente que a maior parte da classe trabalhadora e operária nesse primeiro momento são estrangeiros que chegaram no Brasil. Eu acabei de falar para vocês que são 3,6 milhões de imigrantes que chegam no Brasil nesse momento e que vão compor a massa de trabalhadores e operários. Então eles são, em sua grande instância, imigrantes, estrangeiros que estão aqui. Então essa lei Adolfo Gordo de 1904 dizia que se esse imigrante se envolve em questões políticas, repare que ela é uma lei muito abrangente em questões políticas. O que é se envolver em questões políticas? O simples fato de você sair para a rua e falar, olha, eu quero um melhor salário, você está se envolvendo em questões políticas, você está se posicionando politicamente frente a uma determinada posição. E o fato de fazer isso permitia ao governo te expulsar do país. Então isso já é uma lei, já é uma imposição que limita a atuação política desse trabalhador e limita essa busca por melhorias das suas condições. Em 1927, depois da grande greve geral, que a gente vai falar daqui a pouco, nesse período, o governo lança a Lei Celerada, que permitia a aplicação de severas punições aos acusados de delito ideológico. Olha o termo, delito ideológico. O que é delito ideológico? É você pensar contra o governo. Porque ideologia todo mundo tem. O termo ideologia pressupõe você estar se movimentando por ideias. E todo mundo que se movimenta, que se coloca numa sociedade, ele se coloca por um conjunto de ideias. Então, geralmente, toda a ação de um indivíduo ela é baseada em princípios ideológicos, em ideias que o movimentam. Então, quando essa lei acelerada ela é colocada em ação, ela permite a acusação, a prisão e altas penas para aquelas pessoas que fossem acusadas por delito ideológico. O delito ideológico é você pensar diferente do governo e agir contra esse governo. Então, essa questão da ideologia, essa questão de penalizar o outro por aquilo que pensa, ela está imersa também nessa ideia de controle dessa classe trabalhadora e desse movimento operário no início da história da industrialização do Brasil. Então, voltando aqui ao momento onde eu tinha parado e tinha adiantado com o slide, esses operários, então, eles se organizam a princípio, mesmo com toda essa imposição, mesmo com todas essas questões, essa resistência, essa tentativa do governo de frear e parar essa movimentação, esses trabalhadores eles conseguem se organizar nessas sociedades, nessas ligas operárias e nessas sociedades de resistência a princípio, e depois vão formar os primeiros sindicatos. E essas ligas operárias elas acabam promovendo algumas manifestações exigindo melhores condições de trabalho. E essas primeiras manifestações que a gente vai perceber, que a gente percebe no Brasil a partir de 1915 e 1916, elas seguem duas orientações ideológicas distintas. Uma que é anarquista e outra que é a socialista. Essas ideias do anarquismo e do socialismo, elas chegam dentro do Brasil principalmente por
por esses imigrantes que estavam vindo ali da região da Itália, da região da Alemanha, e que bebiam dessas ideias que estavam sendo pensadas e desenvolvidas na Alemanha, na França, na Inglaterra. Então eles trazem consigo esse ideário, esse conjunto de ideias, trazem consigo livros, e essas ideias que vêm com esses imigrantes, que vêm com esses operários, acaba contaminando essas primeiras ligas. Então as primeiras greves que surgem no Brasil, as primeiras manifestações que surgem, são movimentadas principalmente pelas ideias anarquistas, pelas ideias que surgiram dentro da Inglaterra e depois se afirmaram com a figura de Mikhail Bakunin na França, que era a ideia de identificar como causador das desigualdades, do sofrimento da classe mais popular, principalmente os burgueses, os donos das indústrias, mas a ideia também de que o grande promotor dessas desigualdades, dessas diferenças, seria o Estado. E daí a ideia do anarquismo de ser contrário ao Estado. Anarquia. Anarquia não quer dizer desordem, mas quer dizer falta de autoridade. Foi lido e é lido até hoje quando você fala, isso é muito anárquico, esse cara é muito anarquista. Significa dizer que esse cara é muito bagunceiro, que esse cara não tem ideia. Mas essa ideia de associar a bagunça ao anarquismo vem da insistência da teoria anarquista de ser contrária à figura da autoridade do Estado, porque identifica no Estado justamente o ser que ele que seria responsável por essa grande desigualdade entre os indivíduos. Então, as teorias anarquistas propunham a supressão do Estado. Elas propunham a supressão do Estado e a substituição disso por uma sociedade em que fosse autogovernada por esses trabalhadores. E aí se teria dois meios de conseguir isso, ou por meio da educação política dos trabalhadores, ou por meio de uma ação efetiva desse operariado, por meio de greves e mobilizações sindicais. No Brasil, a opção foi essa segunda, ações mais diretas no sentido de promover greves e mobilizações sociais. E isso tudo culminaria com a substituição do Estado por formas de organização dos indivíduos baseadas na liberdade e nas decisões coletivas, tirando-se então essa figura dessa superestrutura que era o Estado. E depois a gente vai ter as ideias socialistas que estão relacionadas, então, à ideia aí de que cada pessoa deveria trabalhar de acordo com a sua capacidade. Também pressupõe o ideal de uma sociedade comunista, em que o Estado ele perderia essa sua função primor, mas que foi pensada ali por Marx, que foi pensada por Engels, e que acreditava e defendia, sobretudo, de que cada pessoa deveria trabalhar dentro dessa sociedade de acordo com a sua capacidade e receber um salário de acordo com as suas necessidades. Ideias e teorias que estavam... O socialismo estava muito em voga nessa primeira metade do século XX, principalmente pela questão da Revolução Bolchevique e da Revolução Russa, que a gente vai estudar. Mas, a princípio, o que movimenta os operários no Brasil são essas ideias anarquistas que chegam aqui com esses imigrantes e que acabam movimentando esses trabalhadores, principalmente os operários de São Paulo, e levando então a primeira grande greve geral desses trabalhadores. Começa pela indústria têxtil paulista, mas vai contaminar também a indústria dos bondes, vai contaminar a indústria alimentícia, dos ferroviários, dos gráficos. Então, é uma greve que começa pequena, mas que aos poucos vai contaminando outros setores, ao ponto que se vira uma greve geral dentro de São Paulo e acaba atingindo também outras regiões. Acaba chegando ao Rio, algumas cidades de Minas Gerais, acaba atingindo outros estados também no Nordeste, no sul do Brasil. Então a greve geral ela mobiliza essa classe operária e alguns historiadores falam então que aqui a gente pode começar a perceber um certo despertar de uma consciência de classe trabalhadora, no sentido de que se fazia necessário lutar por ideias comuns. Essa greve, ela começa, ela dura
ela dura alguns meses, e ela termina no final com os trabalhadores conquistando alguns benefícios, conquistam um pequeno aumento salarial, mas não tem grandes conquistas. No final da greve eles saem com um pequeno aumento e com promessa de que as suas reivindicações seriam atingidas, mas essas promessas elas não se concretizaram. A gente não tem a questão de uma legislação trabalhista que foi reivindicada, era uma greve que reivindicava também pensar na questão previdenciária dentro do Brasil, que não foi levada adiante. Então, no final, o que esses trabalhadores ganharam foi um pequeno aumento salarial e promessas de um melhoramento futuro. Mas essa greve, já que ela não traz grandes resultados, ela acaba tendo como consequência a descrença nas teorias anarquistas dentro do Brasil. A ideia de que o anarquismo não daria certo, de que ele seria ineficiente para essa luta operária dentro do Brasil, e a adoção dentro desse movimento operário de ideias relacionadas ao socialismo marxista, principalmente porque no final dessa greve em 1917 é o momento em que a Revolução Bolchevique dá certo, se concretiza na Rússia e que se torna a União Soviética. Então o campo operário brasileiro acaba sendo muito mais no campo operário brasileiro acaba sendo muito mais frutífero essas ideias do socialismo marxista. Aqui a gente tem algumas imagens dessa greve de 1917, essa mobilização dessa greve geral. Aqui o funeral do José Martinez, que era o grande líder e o grande líder dessa greve de 1917, o grande defensor das ideias anarquistas dentro do Brasil. Ele morreu no combate com as tropas do Exército Brasileiro nessa greve geral, e a morte dele causou muita comoção popular. O funeral foi acompanhado de boa parte dessa classe trabalhadora, e isso avolumou ainda mais o movimento da greve de 1917. Quando essa greve se termina, a gente tem, como eu disse, a descrença nas ideias anarquistas, e anos depois a gente tem a fundação do Partido Comunista do Brasil, porque essas ideias socialistas começam a ganhar campo dentro do Brasil. Então, em 1922, embora a gente tivesse essas ideias socialistas chegando antes, a gente só tem um partido comunista, um partido que vai beber mesmo nas ideias do Marx, sendo fundado no Brasil em 1922. E a fundação do Partido Comunista Brasileiro está em diálogo justamente com a questão do sucesso da Revolução Bolchevique na Rússia, então, que naquele momento era chamado de União Soviética. Então, fruto de toda essa movimentação e dessa organização desses operários, organização política desses operários, a gente acaba tendo a fundação do Partido Comunista em 22. Em 27 esse partido é colocado na ilegalidade, e daí ele volta a surgir depois em 30 de novo, logo depois é colocado na ilegalidade, volta a surgir de novo, é colocado na ilegalidade, e assim vai até o regime militar, a ditadura militar no Brasil e a reabertura política brasileira em 1985. Outras organizações baseadas na teoria socialista também são criadas nesse contexto aí próximo à década de 1920, como é o caso do Bloco Operário e Camponês, o BOC, que é criado no final da década de 1920. O BOC ele era responsável sobretudo por difundir as ideias socialistas e organizar os trabalhadores da área rural no Brasil, porque a gente tem uma organização que ela vai se dar muito mais na área urbana, entre esses operários das indústrias, mas a gente tem também os trabalhadores camponeses que vão começar a se organizar em torno dessas ideias. E a gente tem também o desenvolvimento de uma imprensa que ela vai ser muito atuante, a formação de jornais operários, de uma imprensa operária que vai tentar movimentar essas ideias e difundir essas ideias em torno da condição da classe trabalhadora e das necessidades de melhorar essa condição de vida da classe trabalhadora, no sentido de tentar conscientizar a massa trabalhadora brasileira e formar, de fato, uma consciência de classe para esse trabalho. A repressão, eu já disse para vocês, houve uma reação do governo nessas duas leis, a Lei Adolfo Gordo e a Lei Celerada. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou lá na sala do Google Meet para a gente conversar a respeito do assunto e tirá-las, saná-las essas dúvidas, tentar sanar essas dúvidas. E no mais, a gente continua na nossa próxima aula, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.